Boa tarde a todos, satisfação imensa nós estarmos aqui nesta terça-feira, onde vamos ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Pastor Silas com você, o programa Palavra Viva, e para mim é uma imensa gratidão poder adentrar o seu lar, a sua família e poder ministrar ao seu coração. Hoje nós vamos falar sobre nossas responsabilidades para com Deus. Um crime, sempre quando é cometido, dentro da magistratura, dentro da questão da peniologia, é analisado profundamente a polícia, a investigação, a responsabilidade do indivíduo quanto ao crime. E a nossa responsabilidade para com Deus? Qual é a nossa responsabilidade para com Deus? Quanto menos responsabilidades tivermos para com Deus, mais criminosos na questão do pecado, mais convincentes ao pecado nós seremos. Mais atuantes ao pecado. A nossa distância de Deus, a nossa irresponsabilidade para com Deus, ela traz sobre nós uma grande responsabilidade de juízo no futuro e na eternidade. Que Deus possa estar te abençoando, nós vamos orar e depois vamos estar ministrando essa palavra, tá certo? Pai querido, a cada lar neste momento que está nos ouvindo, Senhor, ó Deus, vidas que estão nos assistindo através deste programa e que esta palavra estará sendo ministrada, Senhor. O poder dela é da Tua graça, da Tua unção e da Tua misericórdia. Pode neste momento essa palavra adentrar aos corações e serem curadas enfermidades, saradas enfermidades, Senhor. Satanás pode ser banido desse lar, dessas vidas e deixá-las em paz, porque a Tua palavra é vida, ela é libertação, ela é o poder de Deus sobre nós. Então que ela atue nesses lares que estão abrindo os seus vídeos, que estão dando oportunidade para que este evangelho adentre os seus lares. Sejam eles abençoados e alcançados. Visita essas famílias, visita cada um dos teus filhos que estão enfermos, Jesus. Sara, Senhor, dê o milagre, Senhor, para a glória do teu nome. Visita essas famílias, nossa cidade, que a tua paz esteja sobre ela. No nome de Jesus, e obrigado por essa grande oportunidade em ministrar a tua palavra, Senhor. Amém, amém. Vamos ler aqui um texto da Bíblia. Este é o programa Palavra Viva, o Pastor Silas com você, ministrando neste momento a palavra de Deus aos nossos corações. Meus filhinhos, a palavra de Deus é algo que não pode ser acrescentado ou diminuído. Não pode. É a palavra de Deus, senão ela deixará de ser a palavra de Deus. Então, pregar a palavra de Deus, primeiro tem que haver uma responsabilidade por aquele que ministra. Então, estar aqui, por exemplo, neste lugar, você não tem noção do perigo que você está correndo se eu começar a torcer essas verdades para te enganar. E você não tem noção o que me aguarda no juízo final se eu torcer essas verdades para facilitar para você ou para te pressionar, para te colocar medo. Você sabia que a máquina de fazer ateísta se chama religiosidade ou religião? Ela foi responsável pela máquina que produziu os maiores ateístas do mundo. Então, automaticamente, se eu te coloco você com medo de Deus, ele não é Deus já. Já deixa de ser Deus. Porque Deus, ele não quer que nós tenhamos medo dele. Se você tiver medo do seu pai, ora, isso não é respeito, é medo. Ele é um tirano sobre você. Então, isso faz as pessoas se tornarem ateístas. Nossa, mas eu servi um Deus desse com medo? Ser obrigado a servi-lo? Não, gente. Deus é um Deus democrata, amoroso e abençoador. Existem as circunstâncias naturais que todos são donos delas. E existem as bênçãos que vêm dele, que você fica vedado de recebê-las, quando você não quer cumprir, observar e lutar para seguir os seus mandamentos. Pois Deus não é um velhinho barbudo tirano com um pedaço de pau na mão para te bater. Diz que Deus sabe só quem é que ele castiga? Sabe só quem é que ele corrige? O que ele toma por filho. Ao engano tremendo das pessoas que está escrito no livro de Tiago, diz que Deus, ele só corrige
e açoita aquele que o tem por filho. Porque Deus não bate em filho do diabo. Deus não corrige os filhos do demônio. Deus não corrige aqueles filhos que não querem a paternidade dele. Então eis aqui uma mensagem que nós vamos pregar hoje e que eu quero que você fique atento, porque eu quero transferir para você uma responsabilidade muito grande sobre a questão do Evangelho. Nossa responsabilidade diante de Deus, como ela está? Lucas capítulo 10, versículo 10 ao 15. Mas em qualquer cidade em que entrardes, e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos apegou, sacudi-o sobre vós. Sabei com tudo isso, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquelas cidades. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizesse as maravilhas que em vós foram feitas, já muito assentado em sacos e cinza se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e para Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te levantaste até o céu, até o inferno serás abatida. Então eu vou pegar esse texto como base para que nós possamos introduzir aqui a mensagem. São vários tópicos e eu quero ser autêntico com você, com toda a sinceridade do meu coração, como homem de Deus, tá certo? O lucro, qual é o lucro que o senhor tem, pastor, em pregar o Evangelho? O lucro que eu tenho é a garantia de uma vocação e um dom que eu recebi de Deus, que isso você não aprende no banco secular de uma faculdade teológica. É a graça do favor imerecido que eu recebi dele da salvação, de pregar para você, ensinar você a palavra de Deus, sem mais, sem menos, sendo altamente, pelo fator exegético, explicando a você o que tem aqui nesta palavra. Lucro eu terei na eternidade por ter uma missão cumprida em fazer aquilo que o Senhor me outorgou, em ser um informador da sua palavra. Nada mais, nada menos que isso. Deus abençoe. Nós vamos adentrar a palavra de Deus. Veja bem, um dos assuntos mais discutidos quando um crime ele é cometido é sobre a responsabilidade do indivíduo sobre os seus atos. Quando uma pessoa é presa porque ela cometeu um crime, o magistrado, o promotor público, ele vai tentar envolver da melhor forma e da condição mais assegurada o envolvimento deste criminoso, para fazer o juízo sobre ele. Na questão da jurisprudência, os advogados, eles vão pegar esse criminoso, os advogados, e vão lutar com todas as forças, para que quanto menos envolvimento ele tenha com o crime, menor seja a pena para ele. Tá certo? Então pense comigo nesse primeiro ponto que eu quero frisar com você, é o seguinte. O que é que o Senhor estava tratando em Lucas no capítulo 10? Ele envia seus discípulos para evangelizar e anunciar que o reino dele havia chegado. E eles não quiseram receber eles. Jesus então ele dá uma aula sobre duas cidades. E essas duas cidades, o Senhor deixa claro que se em Tiro e em Sidom eles tivessem ouvido o evangelho que foi pregado em Corazim e Betsaida, eles teriam arrependido, enquanto que em Corazim e Betsaida fecharam as portas. Outro detalhe importante eu quero frisar para você. Nos dias que Jesus veio, ele veio para os judeus, porque da nação judaica foi levantado Abraão como eleito. A salvação ela tem três formas: adoção, eleição e predestinação. Predestinação é aquele que nasce do ventre. Algumas teologias invertem esse fator, que as pessoas são chamadas para ser salvas e são predestinadas. A Bíblia não diz assim, e não há doutrina que possa se firmar. Há uma doutrina calvinista que trabalha com esse curso, porém, senão o livro de Apocalipse está errado, aquele que for fiel até o fim. Então, se a pessoa ela é predestinada, ela não terá como voltar mais atrás. Ela nunca mais voltará à prática do pecado. Se ela voltou, ela não era predestinada.
Se a pessoa é por adoção, então ela foi adotada, ela pode quebrar os laços paternos. E se ela foi eleita como Abraão foi, também ele pode receber um impeachment na sua vida, tá certo? Se ele é realmente uma pessoa que formou a nação Israel como a Bíblia nos trata, então, que é a realidade, então Jesus veio para os judeus. Então, lembrando que Corazim e Betsaida eram cidades judaicas e eles não aceitaram o evangelho. Mas Tiro e Sidom eram cidades gentílicas e que os profetas do passado desceram a lenha nesses povos. Pela doutrina deles, pela política deles, pela idolatria deles e pelo comércio também que eles faziam. Então eram nações inescrupulosas, maldosas, violentas, perigosas. E os profetas lutaram contra elas, pregando e dando mensagens duras contra elas. Porém, Jesus chega agora e muda o discurso. Ontem nós falamos aqui que o discurso de Jesus não é o discurso que o homem quer ouvir. E lá vai mais um discurso de que Jesus trouxe, que muitas pessoas não querem ouvir. Jesus então chama a atenção deles e diz o seguinte: olha, se em Corazim e Betsaida tivessem ouvido a minha palavra, abençoado. Como não ouviram, haverá mais rigor para eles. Então essa é a primeira responsabilidade que eu quero passar para você. Preste atenção. Você tem me ouvido aqui pregar o evangelho. Você pode achar isso bonito, mas isso não te assegura a salvação. Você pode gostar de ouvir o pastor Silas, isso não te assegura a salvação. E não me tenha como um santo, eu sou um pecador como você, e talvez pior do que você. Por que pior do que você? Pelo que eu conheço, pelo que o Senhor me revelou, pelas transparências do evangelho que Ele tem me dado a conhecer. Eu sou mais pecador do que você. Se eu errar, meu filho, posso eu até nem receber o perdão de Deus, porque foi dado a mim, investido na minha vida, e eu tenho negado a eficácia desse evangelho. Então isso é um perigo para a minha vida. E ai de mim, como disse Paulo, né? Se eu não pregar o evangelho, está me posta essa responsabilidade e não posso ser irresponsável a ela, tá certo? Bom, voltando aqui ainda, preste atenção. Mediante Deus, como está o seu envolvimento? Você que trabalha nessa empresa, você está envolvido com essa empresa pelo salário que você tem ou pelo trabalho que a empresa presta? Você está envolvido com esse trabalho porque dali você tira o seu salário que mantém a sua família lá? Mesma coisa eu digo aqui aos policiais que estão numa corporação. Você está lá. Qual é o seu envolvimento nessa corporação? Você está envolvido em defender os direitos da cidadania? Ou você está envolvido com esta farda, com esse sistema corporativo, por status, para se aparecer? Ou também é por causa do salário que você recebe e que mantém a sua família? Pense nisso. Qual é o nosso envolvimento com a obra de Deus? Então vamos lá. Será que nós conseguiremos alguma atenuante diante de Deus pelo nosso envolvimento com o Evangelho junto com Ele? Será que conseguiremos alguma atenuante com Ele? São essas condições que estão em jogo aqui hoje. E hoje eu te digo com muita clareza que eu estou ficando livre do seu sangue, porque eu tenho anunciado o Evangelho aqui para você. Isso aqui, existe um sacrifício para estar aqui. Não é sacrifício da cruz do Calvário. Esses são sacrifícios dos recursos humanos. Eu acabei de descer do telhado que eu estou trabalhando lá e vim para cá, correndo. Estou com os músculos doendo aqui de jogar telha para cima. Deixei o meu trabalho particular para vir aqui, para ministrar para você. Então eu tenho uma responsabilidade com o reino, que não é dinheiro, que não é posses, que não é número de pessoas, mas é qualidade de vida. E uma qualidade de vida que eu tenho recebido, que eu quero que você receba. Diante de Deus, isso é maravilhoso. Ter paz no coração quando tudo à sua volta está em guerra. Estar realmente confiante de que você é uma pessoa que luta com todos os defeitos que você tem para ser uma pessoa direita, honesta, sincera, autêntica. E que abençoe as pessoas com a palavra de Deus. Então isso é maravilhoso. Esse é o dom que eu recebi.
Então preste atenção. Existem algumas desculpas para que as nossas culpas possam ser amenizadas diante de Deus? Será que nós conseguiremos? Você já pensou na eternidade, você chegar lá e falar assim, Senhor, o Senhor está me colocando no inferno, no juízo final? Porque no juízo final, filho, no juízo final diz que todos nós estaremos, diz que será chamado o grande dia do Senhor, está lá em Apocalipse. Diz que todos os mortos ressuscitarão para o juízo eterno. Ora, se um morto está num lugar ruim e eu posso tirar ele e colocar num lugar bom, por que Deus diz que vai ressuscitar todos os mortos para fazer um juízo sobre eles? Tem alguma informação errada nisso. Nós, partindo desta vida, já está definido o lugar que nós iremos. Ou com Deus ou sem Deus. A palavra morte significa separação. Quando Adão e Eva pecou desobedecendo a Deus, eles não morreram fisicamente. Eles morreram espiritualmente, foram separados de Deus. A palavra eclesia, que significa igreja, significa tirados para fora. Isso quer dizer que quando Jesus, ele traz a sua igreja como nação, o povo de Israel, o povo de Abraão, ele forma daquele povo uma eclesia, uma igreja. Por isso que ele tirou ele da família, por isso que ele tirou ele do meio dos povos, por isso que ele mandou ele para uma outra jornada, anda na minha presença, porque tirou ele do meio das pessoas. Quando você vai servir a Deus, às vezes as pessoas perguntam para mim o seguinte, pastor, por que os pastores, os crentes vivem fora da bagunça da sociedade, não participam de carnaval, não participam de bebedeira, de jogatina, de prostituição, de bagunça? Por que não participa disso? Porque nós somos tirados para fora. Nós somos tirados desses prazeres efêmeros do mundo, dessas coisas que os homens e as pessoas que não conhecem Deus têm isso como fonte de prazer, nós somos tirados do meio disso. Então Cristo tirou esse povo e colocou eles num lugar para servi-lo com esta palavra. Por isso que a igreja, na essência, no original grego, significa eclesia, tirados para fora. Tanto é que quando o Senhor tirou eles do Éden, eles tirou ele da igreja, porque eles pecaram. Então eles não podiam ficar mais no Éden. Lá tinha uma árvore da vida. Se eles comessem o fruto da árvore da vida, eles não morreriam mais e estariam com o pecado eternamente. Então o Senhor tirou para promover um caminho de reconciliação e de perdão para eles, que foi através da lei e da palavra de Jesus Cristo, que é o reino que está chegado aqui para você hoje. Hoje. Se hoje ouvisdes a voz de Jesus, não endureçais os vossos corações. Preste bem atenção. Vamos adentrar aqui no primeiro tópico. Sodoma foi um tipo de cidade que estava ligado a todo o processo de idolatria satânica e também estava enfiado em todo o processo de bigamia, estava enfiado ao processo da promiscuidade, homossexualismo, lesbianismo. Viviam sobre essa prática. E olha, o juízo de Deus é tão perfeito que Deus mandou Jesus ir lá visitar a cidade para condená-la naqueles dias. Uma teofania. Aqueles anjos que estiveram lá, que você lê em Gênesis, é uma teofania. O que é uma teofania, pastor? Uma maneira de se humanizar em corpos humanos para estar entre os humanos. Jesus, então, ele foi lá já fazer uma mediação entre Deus e Sodoma, para não deixar ela ser destruída. Quando Jesus chega lá, os sodomistas quiseram ter relação sexual com Jesus. Diz que ele precisou ferir, eles seguiram. Vai ver lá em Gênesis, pode ler na sua Bíblia, é igual. Não tem diferença da minha, não. Quando Jesus chegou em Sodoma e Gomorra, eles queriam ter relação sexual com Jesus. Jesus precisou feri-los de cegueira. Aquele anjo ali que você vê, aquilo ali era Jesus. É uma teofania. Tá certo? Quando você estuda sobre ufologia e que você estuda sobre as aparições angelicais, Jesus, ele fez uma manifestação humanizado ali naquele momento. Agora, se eles não respeitaram Jesus e querendo fazer sexo com Jesus, você imagina que situação estava essa cidade. Por isso é chamado Sodoma. Foi destruída. Bom, Jesus aqui ele fala sobre Tiro e Sidom também, que foram cidades condenadas pelos profetas na antiguidade. Qual era o conhecimento desses homens? Qual era o conhecimento dessas pessoas? Qual é o seu conhecimento das coisas de Deus? Preste atenção. Preste atenção.
se a minha pessoa, o pastor Silas, estiver aqui ensinando você errado, você não tem noção o que vai sobrar para mim, minha filha, meu filho. Você não tem noção. Olha, presta atenção. Hoje, se eu estivesse num lugar para te dar informação, presta atenção, suponhamos que eu fosse uma pessoa que estivesse num posto, numa autoestrada, numa Bandeirantes. Então tá aqui o Silas para dar informação para vocês aonde vocês querem ir. E eu te dou uma informação errada. Você vai ter o desgaste do seu carro, você vai ter o desgaste de combustível, você vai ter o desgaste de pedágio, você vai ter uma insegurança na trajetória, porque você está confiante de que eu estou te ensinando certo, mas eu te ensinei errado. Assim são os líderes, as autoridades eclesiásticas. O que é uma autoridade eclesiástica? Uma autoridade eclesiástica é aquela que está informando o povo o caminho de Deus. Como você chegar a Deus. Ah, meu irmão, você não tem noção o que vai sobrar para a cabeça desses homens. Você não tem noção o que vai sobrar para essas autoridades eclesiásticas, esses homens que se dizem o Senhor da razão da palavra de Deus, esses homens que usaram o Evangelho de Deus para manipular as pessoas, ensinando elas errado. Ensinando errado. Você não tem noção, meu filho. Mas então, pastor, eu estou tranquilo, porque afinal de contas eles me ensinaram errado, então agora eu estou... Não, você tem uma consciência. É isso aqui que Jesus está tratando, meu filho. Ai de ti, Coraizinho, ai de ti, Betsaida, porque vocês têm consciência. Por que vocês estão mandando meus homens embora, que eu mandei evangelizar vocês? Por que vocês não aceitaram eles? Pela religião que vocês têm? Vocês ignoraram ele pela fé que vocês professam? Vocês ignoraram eles pelos dogmas religiosos que vocês têm? Vocês tocaram eles de suas portas? Então, você não tem consciência? Ouvisse essa verdade primeiro e trabalhasse com essa verdade para você saber se eles estavam te enganando. Qual é a dificuldade de você ouvir a verdade? Você é um alienado? Você é uma alienada? O que é uma pessoa alienada, pastor? As pessoas acham que evangélicos é alienados. Fala, os evangélicos são alienados, porque sabem, faz a cabeça deles, eles não bebe, não joga, não fuma, não prostitui, vive num mundinho. Você está de brincadeira, meu filho. Nós somos pessoas inteligentíssimas. Evangélico não é uma pessoa medíocre, não, filho. Você deveria pensar sobre o evangelho, porque todas as pessoas que eram medíocres e que não tinham entendimento e que eram cegas e que conheceram o evangelho, se tornaram pessoas sábias e magníficas. O próprio Jesus disse: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios e dos entendidos e revelaste aos pequeninos. Então, tem pessoa que olha para mim e daí? Eu não tenho aparência nenhuma, meu filho, e também não quero ter aparência do meu conhecimento que vem do alto. Não precisa. A aparência que você deve ter é como um ser humano, um cidadão comum. Se quiser me respeitar, me respeite. Se não quiser, é problema das pessoas. Agora, a verdade é essa, meu irmão. Não se mede o conhecimento de Deus num ser humano pela uma faculdade que ele fez, não menosprezando nenhum tipo de faculdade, não menosprezando nenhum tipo de conhecimento intelectual, nenhum processo dos cabidais que existe na questão da formação intelectual, não estou menosprezando, mas para Deus isso não tem valor algum, isso é para o homem, isso é para o conhecimento do homem. Agora aqui quando se trata de Deus, eu não posso aqui fazer aqui uma filosofia desse evangelho para você, quando que o próprio Cristo já foi um filosófico. Tá certo? Eu não posso trabalhar com a psicologia humana aqui, porque Cristo já foi um grande psicólogo. Ele revelou o que as pessoas estavam pensando. Hoje, às vezes, um psicólogo ele não sabe o que a pessoa está pensando, ela tenta arrancar da pessoa o que ela pode. Vai falando, para mim poder te ouvir. Para tentar imaginar o que essa pessoa está imaginando. Cristo não. Cristo foi o maior psicólogo da história. Quando ele olhava a pessoa, ele era mais do que um anatômico, ele era mais do que um psicólogo, ele já mapeava a alma do homem. Então Jesus aqui está deixando claro, olha, por exemplo, Cafarnaum se julgava uma sede religiosa, um povo que tinha um respeito muito grande e matava os profetas de Deus. O Senhor disse: ai de ti, Cafarnaum, você será abatido até o inferno, você será derrubado até o inferno, sem misericórdia de você, porque você não ouviram os homens que o Deus enviou para você. Então o grande erro das pessoas, muitas das vezes, olha, eu digo o seguinte,
Você pode ter certeza, filha. Você pode ter certeza. Você já assistiu, por exemplo, aquele filme A Paixão de Cristo? Você viu no finalzinho, quando Cristo está na Via Dolorosa, aquele cerco, aquele capuz e um nenezinho na mão caminhando? Hollywood ali fez direitinho aquele papel, viu? Fez bonitinho ali, eles cumpriram o dever de casa, filho. Você sabe o que é aquilo ali? Aquilo ali é o demônio. O neném na mão é o anticristo, que quer governar esse planeta. Em breve ele tomará conta desse planeta todo, porque a hora que a igreja de Cristo sair aqui da Terra, ele vai governar esse planeta. Já está tudo pronto, isso aqui, ó, esse computador que está na minha mão, essas conexões online, esses caminhos, por exemplo, que nós estamos vendo aí das nações, né? As ligações das nações, esse comércio europeu, o nosso aqui, o nosso comércio que nós temos aqui, né? Então, isso tudo é um caminho para unir as nações. Nós estamos vendo aí Cuba tentando unir aos americanos, que ontem eram inimigos mortais. Esses caminhos estão deixando claro que a Igreja de Cristo vai sair dessa terra, porque ela foi tirada para fora do mundo. Quantas pessoas se dizem religiosos e vivem aí, esposa traindo esposo, esposo traindo esposa, e pessoas batem no peito dizendo que é um religioso. Olha, eu lamento dizer que se um dia que eu trair minha esposa, eu não terei perdão. Não pela minha esposa, de Deus. Porque o que ele me revela sobre a aliança que se faz com uma pessoa, a aliança feita com uma pessoa, com meu cônjuge, é como se estivesse quebrando a aliança com ele. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Então Deus, ele quer trabalhar na nossa vida revelando a sua palavra. Então Jesus, ele estava proferindo aqui um ai sobre Corazim e Betsaida. Você já falou alguns ai na sua vida? Foi difícil você entender que estava doendo? Então, quando o Senhor está dizendo aqui um ai, não é nesse corpo, é no espírito, é no juízo eterno, é no processo vindouro, é o que marca a eternidade. E olha, vamos ser sinceros, né, gente? Nós não gostamos de ouvir a palavra de Deus. Talvez o meu jeitão, ele seja meio cômico, você gosta de me ouvir. Você fala, pastor Silas, nossa, ele tem um jeitão de pregar. É o dom que eu recebi. Eu vou ser sincero que eu tenho crítica por muitos pastores por esse jeito que eu me porto aqui. Fazer o quê? Eu recebi esse dom assim. Estou chegando aqui e tenho ido a lugares aonde talvez ninguém foi. Por quê? Porque Deus, ele tem um plano com a minha vida. Agora, eu não quero de forma alguma me gloriar. Eu glorio em Cristo Jesus. A Ele toda honra, toda glória. O que é pior aqui é que nessa cidade houve operação de grandes milagres. Qual o seu envolvimento com o Evangelho? Você recebeu uma cura? E você nunca quis servir a Jesus? Ah, mas não foi Jesus que te curou, foi uma outra entidade. Ah, tá certo. Então você deve servir mesmo essa entidade. Tá certo? Porque é o seguinte, meus filhos. Olha, a parapsicologia, a psicologia deixa claro que existem enfermidades que estão na alma. Elas estão na alma. E a partir do momento que eu levo a minha alma com uma certa estagnação ou com um certo propósito diante de alguma questão de entidade, eu posso até receber a cura psicologicamente. E cura física, o diabo tem poder também de curar. Porque é ele quem coloca a enfermidade, ele pode tirar. Tá certo? O maior prazer de Deus é curar a nossa enfermidade espiritual. De compreender as suas verdades. Entender o seu evangelho. E muitas vezes, isso não está compreensível a nós. E somente se o Espírito Santo nos revelar para que ele possa operar então em nossas vidas. A partir desse momento nós tenhamos coragem de enfrentar, haja o que vier, venha o que vier, nós iremos servir a Cristo. É muito fácil, as famílias às vezes, elas se dividem, o próprio Cristo disse, pensa que eu vim trazer paz à terra? Eu vim trazer espada, fogo e dissensão. O que Jesus estava dizendo? De hoje em diante eu separo o filho do pai, porque o filho vai me honrar e vai querer servir a mim, e os pais vão partir para cima dele. Eu estou aqui para separar esposo de esposa. O que Jesus estava falando? Com o seu evangelho. Quantas pessoas chegam... Esses dias eu
sinceramente, fiquei grato com aquela moça, né? Nova convertida na igreja, está agora dedicando os primeiros passos com o evangelho, vem de uma origem tradicional, né? E de repente ela chegou, pastor, tem uma pessoa querendo me namorar comigo e tal, e qual é o meu comportamento? Eu disse, olha, minha filha, a escolha é sua, eu não posso ditar as regras para você. O evangelho diz, não vos prendais a um jugo desigual, você deve fazer uma escolha. Essa pessoa quer servir a Deus? Não, ele não quer, então, filha, é com você, sua decisão. Ela, não, eu preferi servir o Senhor. Isso é fazer renúncias. Isso é fazer renúncias. Então, quando nós renunciamos aquilo que é aparente, aquilo que é palpável, aquilo que parece que nós recebemos de herança, de tradição dos nossos pais, quando nós abrimos mão de tudo isso, tem que haver uma clareza do Espírito de Deus para que nós possamos seguir em frente. Senão, você meramente está sendo uma pessoa que está fazendo uma aventura espiritual. Isso não existe. Ou você vem pelo amor de Deus, ou então deixe essa mera paixão de lado e siga o curso que você está. Porque somente pela palavra de Deus é que nós seremos iluminados. E uma coisa nós teremos que entender: você irá responder por aquilo que sua consciência o acusa e o absolve. Vamos ler na palavra de Deus? O povo daquelas cidades não poderiam ser desculpados de sua ignorância só porque não conheciam a Jesus. Eles foram evangelizar. Como eu estou evangelizando você. Você talvez ache maravilhoso o que eu explico aqui. Então, é tão claro, isso é um dom de Deus. Sabe, quando eu fiz uma teologia, eles não ensinam como você vai pregar. Embora você faz algumas aulas para ministrar de homilética, né? E eu era péssimo em homilética. Punha a mão no bolso, coçava a cabeça, e os caras, mas não dá certo, não é assim, rapaz, e tal. É meu jeitão. E os professores de homilética falavam, mas Silas, eu falava, não, eu gosto de omelete, e não de homilética. Eu gosto de omelete, não de homilética. E homilética eu sou péssimo. Tá? E tal, era o meu jeitão, meu filho. Aí Deus falou, vou dar o dom para esse menino. Gostei desse menino aí. Cocei o narizinho agora. Não pode, Silas. Ah, vai fazer o quê? Eu sou assim. E vamos em frente. Então, você acha que você está escuso porque você não conhece a fundo o Evangelho. Então você procure descobrir homens e mulheres de Deus sérios que expliquem este Evangelho. Tá certo? Porque se você ficar tateando na escuridão, você vai ser responsável pela sua consciência. E olha o que Paulo escreveu aos romanos na época. Porque Paulo, ele, embora não tinha ido a Roma, porque quando ele foi como prisioneiro, porque pregava o Evangelho. Então Paulo escreveu na sua carta aos romanos, no capítulo 2, versículo 14 a 16, o seguinte: porque quanto aos gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são leis. Em outras palavras, os romanos então, na realidade, sendo gentílicos, porque você sabe o que significa a palavra gentílico para o judeu? Na íntegra do original, do hebraico, significa cachorro. O quê, pastor? Por isso que lá em Apocalipse fala, ficarão de fora os cães. O que é isso que eles estão falando? Ficarão de fora os gentios. O que é isso, pastor? Bom, você vai no fórum, o seu cachorro entra com você lá dentro? Não, ele é cachorro, ele fica lá fora. Você pode amar o seu cachorro lá no fórum, mas ele não pode entrar lá dentro. Então o Senhor estava dizendo o seguinte, bem claro, veja bem, quando o Senhor elegeu aquele povo que eles iam adorar o Senhor, os gentios não podiam entrar. As outras nações que não serviam a Deus não podiam entrar. Por quê? Porque eles não estavam santificados. Eles viviam numa vida de idolatria, numa vida pecaminosa, que não conhecia Deus. Então eles precisavam ser ensinados pelos judeus, e os judeus deveriam dar exemplos. Esse foi o mal que os judeus fizeram, não deram exemplos de fé. E hoje, quando você conhece um ateu feroz, na maioria são judeus. Tendo a grande experiência que tiveram, se tornaram ateus. Romanos capítulo 1 fala, tendo conhecido a Deus, não o aceitaram como Deus, antes ignoraram a Deus. Isso é complicado, filho. E aqui Paulo está dizendo então a eles agiam com a consciência, como se tivessem leis de Deus sobre eles.
Não está falando aqui sobre o imperador romano, não é isso que ele está falando. Ele está falando sobre pessoas, na simplicidade delas, que de repente, olha, eu vou trair minha esposa. A consciência dizia, não faça isso, não traia. E ela não traía, como se ele tivesse lei de Deus. Aí eu vou matar aquela pessoa que fez raiva em mim. Não mate. A consciência dizia, não mate. Ele não matava. Então, essa pessoa às vezes ia amaldiçoar a outra. Aí a consciência dizia, não amaldiçoa, abençoa ela. Às vezes a pessoa fala, não vou perdoar aquela pessoa. Eles agiam pela lei da consciência, tendo um entendimento do que era certo e do que era errado. E Paulo vai um pouquinho mais fundo no versículo 15, os quais mostraram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente as suas consciências e os seus pensamentos, quer acusando e quer os defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, dizia Paulo. Olha, presta atenção, quando Deus manda Jonas pregar aos ninivitas, ele diz o seguinte, Jonas prega para eles. Jonas quis fugir, opostamente. Quando Jonas chega lá e começa a pregar o evangelho, o Senhor diz para Jonas, Jonas, prega o meu evangelho. E ele pregou. Saiu fora da cidade e ficou esperando Nínive ser destruída por Deus. Porque aquele povo era mau, era terrível, hein? Aí o que acontece? Não foi destruída. Eles partiram para um jejum e um arrependimento. E aí Deus pegou, fez crescer uma abobreira e Jonas ficou ali na sombra. De repente veio um bicho, comeu a abobreira. Está lá no livro de Jonas. Depois você lê lá. E ele ficou revoltado. E o Senhor disse, Jonas, esse povo, eles não sabem qual é a sua mão esquerda e a mão direita. Ora, claro que o povo de Nínive sabia qual era a mão esquerda e a mão direita. O que Deus estava falando? Jonas, esse povo não sabe o que é certo e o que é errado na questão de errar contra Deus e não aceitar as atitudes satânicas. Esse povo não tem discernimento. O que é do diabo e o que é de Deus. Você tem tido esse entendimento. Porque hoje, principalmente, nós temos cultos eletrônicos em todas as dimensões. Hoje a Bíblia está espalhada para todo mundo tem uma, duas Bíblias dentro de casa. Até ateus têm Bíblia dentro de casa. Então você foi revelado. O Senhor está dizendo aqui, ai de ti, Corazim, de ti, Betsaida, porque vocês não receberam os meus homens. Vocês ouviram milagres, vocês assistiram milagres, vocês presenciaram bênçãos de Deus. E não mudaram suas ideologias. Não quiseram aceitar o meu evangelho. Então, meus filhos, Deus há de trazer o juízo sobre tudo que você está ouvindo aqui da palavra de Deus. Um dia isso aqui vai para o juízo final. Se você não aceitar esse evangelho de Jesus, isso aqui vai para o juízo final. Eu estou limpo do vosso sangue. Eu não posso fazer como Pilatos, lavar as mãos, que isso não se faz. Mas eu estou limpo do seu sangue. O evangelho de Jesus foi pregado para você. Não foi o evangelho do pastor Silas. Olha, e outra coisa terrível, né, gente? O crente que não sente os cutucões de Deus e do Espírito Santo incomodando ele que ele está errado, ele já é um cristão morto, já está como um féretro. Então tem que haver um cutucão na nossa consciência. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Cuidado você ouvir gente que não tem responsabilidade com Deus, porque eles vão te ensinar errado. Cauterizando a sua cabeça. Ah, eu posso fazer isso. Ah, eu posso cometer isso. Então, fique esperto, meu filho. Fique esperto, minha filhinha. Porque tem uma coisa. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Ele sabe que nós podemos fazer as escolhas que queremos. E sobre as escolhas que nós fizermos, é sobre ela que ele vai nos julgar. E no conhecimento que você teve da palavra dele, que aí ficará pior ainda. Bom, veja bem o que diz em Lucas no capítulo 12, 47 e 48. O servo que soube a vontade do Senhor e não se aprontou, nem se fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Jesus estava dando os seus discursos. E disse, então, vocês foram convidados para participar dessa festa e vocês não quiseram vir? Jesus está chamando. Jesus está chamando. E Jesus está chamando quem? Jesus não chamou as pessoas boas, as pessoas arrumadinhas.
Jesus chamou os leprosos, que eram escusos. Jesus chamou as mulheres, que naqueles dias eram consideradas imundas quando estavam no seu fluxo. Jesus chamou elas. Jesus chamou as prostitutas, que naqueles dias eram terrível, era a lenha do fogo do inferno. Jesus chamou elas. Jesus chamou os cobradores de impostos, que eram as pessoas piores naqueles dias. Jesus chamou eles. Jesus chamou aqueles que estavam nos valados, os pobres, que eram condenados pelos judeus como desgraçados e miseráveis. Hoje essa doutrina, por exemplo, da prosperidade do Evangelho, isso é uma desgraça dentro do Evangelho. Isso é uma miséria dentro do Evangelho. Que se a pessoa não tiver um carrão, não tiver uma casa boa, Deus não está na vida dela. Isso é uma mentira do capeta, do demônio. Deus está na vida do humilde, da pessoa abençoada. Deus está na vida de uma pessoa que Ele morreu na cruz por ela. Esse conceito aos nossos olhos não tem nada a ver com o conceito de Deus. O conceito de Deus é outra dimensão. Ora, porque eu sou pobre, eu não tenho carro, então eu estou indo para o inferno. Eu não tenho a bênção de Deus. Eu não tenho fé para alcançar. Isso é mentira desses miseráveis, inescrupulosos ladrões de dinheiro, de bens dos humildes e dos fartos, né? É a misericórdia dessas coisas, Jesus, até um nó na cabeça da gente tem hora, né? Me perdoa aí, hoje eu vou pedir perdão para você, me perdoa aí. Meu Deus do céu, mas que giriza que dá isso na gente, né? Loucura, meu irmão, isso é coisa de louco, isso é coisa de doido, meu irmão. Lá na eternidade nós vamos ver essa cambada lá sendo julgado, meu irmão. Extorquiram, roubaram, trapacearam, ludibriaram, né? Só Deus que julgará isso, eu não tenho poder para julgar isso. Então o Senhor diz aqui o seguinte: mas os que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites serão castigados. Ah, você não sabia. Então, filho, mas você será castigado também. Está aqui na palavra de Deus. Vai sobrar para você, um pouquinho vai sobrar, filho. E a qualquer que for dado, muito se lhe pedirá. Então aqui está a minha pessoa e essas autoridades que estão aí pregando para você, ensinando você. O que Deus deu para elas, o conhecimento que Ele deu para elas. Se elas não têm conhecimento para falar das coisas de Deus, então cai fora, sai fora, filho, sai fora. Agora, se ela tem conhecimento para falar das coisas de Deus, então fale, filho, fale com autoridade, fale, meu filho, com sinceridade. Não fale visando os bens das pessoas, fale com sinceridade, porque vai ser cobrado, porque ao que muito se lhe for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então o Senhor me confiou. Como pode uma mulher chegar lá diante de mim confessando que está carente com seu marido e eu bagunço a vida dela? Quantos desgraçados mercenários têm feito isso? Como pode uma pessoa vir alegre e feliz me contar que recebeu um dinheiro, então já dá aqui para Deus aqui, arranca o dinheiro dele? Essas pessoas, meu filho, estarão fritas na eternidade. Estarão fritas na eternidade, filho. Não, pense, por aqui elas vão escapando, filho. Mas aqui diz que nós somos como vapor. Isso aqui passa, acaba, vai. Isso aqui é rápido, filho. Meu filho, quando nós batermos do outro lado, que é a vida real, é o mundo real, lá não existe mais morte. Lá não existe enterros, lá não existe indústria, lá não existe planos. Aqui é a prova para onde você vai. Se é com Deus ou se é com o mal. A escolha é sua, é minha. E para terminar, o último textozinho aqui que eu quero ler com você. Tiago, capítulo 13 e 14. Ninguém sendo tentado diga que de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ah, sabe, eu passei por tudo isso porque Deus me deixou. Deus não deixou nada, meu irmão, foi escolha sua. Mas cada um é tentado e quando atraído é engodado pela sua própria concupiscência, seus desejos, seus apetites. Concupiscência, desejo e apetites. O diabo nos tenta, sim. Mas Tiago, categoricamente, ao dizer, estamos predispostos a mudar a rota e sairmos do pecado ileso e clamar ao Senhor e receber a vitória. Você ouviu aqui o pleno evangelho de Jesus. Aceite a Ele como Salvador. Pense nisso. Amanhã teremos um grande culto à noite na nossa comunidade, onde estaremos ministrando um estudo abençoado. Você está convidado a participar conosco. Então venha gratuitamente, não se paga nada. Lá, se você achar um envelope no banco, lá rasgue ele, filho. Porque lá nós não põe envelope no banco para ninguém pegar não, filho. Lá o negócio é totalmente diferente. Lá é o Evangelho de Jesus. Que Deus te abençoe. Quero orar por você, agradecer a sua vida e você está aqui me assistindo. Amanhã, ei adolescentes, amanhã é nós, fera.
juntinho aqui, mano a mano, meu filho. Vamos lá, meu filho. Amanhã eu vou pegar você, filho. Tá dando trabalho pro pai e pra mãe aí, rapaz. Tá, nem passou de ano com esses namoricos atrapalhados aí, rapaz. Isso aí não enche barriga de ninguém não, rapaz. Vamos acordar pra vida, rapaz. Amanhã é nós, hein? Vamos lá. Jesus amado, eu te louvo a ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Vidas que tem ouvido sejam elas, Espírito Santo coopere com elas, iluminando, abrindo o entendimento, salvando estas vidas para a glória do teu nome. O Senhor nos deu uma tarde abençoada, uma noite de paz, de bênção. Senhor, a todas essas vidas que têm aberto os seus lares para que o Evangelho adentre, salva, Senhor, dai a paz. Em nome de Jesus eu te louvo, amém e amém. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. E um abraço do Pastor Silas, tchau, tchau.